Você já sentiu que, mesmo buscando a Deus com sinceridade, sua vida espiritual parece estagnada, como se algo invisível estivesse bloqueando o seu crescimento? Muitas vezes, sem perceber, hábitos e atitudes que praticamos no ambiente mais íntimo de nossas casas podem estar criando barreiras que impedem a manifestação plena da graça e da presença divina em nossas vidas. Billy Graham nos ensinava que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, e que cuidar do nosso ambiente espiritual é tão essencial quanto a oração e o estudo da palavra. A casa, lugar de descanso e segurança, pode se tornar também um território onde deixamos entrar distrações, dúvidas e até mesmo sentimentos que roubam a paz do nosso espírito. Billy Graham sempre ressaltava que o inimigo busca minar a fé nas áreas mais vulneráveis, e que é justamente no cotidiano, nos pequenos gestos e decisões, que muitas batalhas espirituais são travadas. Reconhecer essas atitudes é o primeiro passo para abrir espaço para o agir poderoso de Deus. Quando entendemos que o ambiente em que vivemos influencia diretamente nossa comunhão com Deus, começamos a enxergar que algumas práticas que parecem inocentes podem, na verdade, ser obstáculos invisíveis. Billy Graham nos ensinava que o Espírito Santo se manifesta em corações puros e dispostos, e que devemos eliminar tudo aquilo que atrapalha essa comunhão. Essa consciência nos desafia a olhar com sinceridade para nosso próprio lar e vida, buscando a renovação completa. Essa jornada de autoexame e transformação, inspirada nos ensinamentos de Billy Graham, nos convida a criar espaços de paz, oração e presença divina dentro de nossas casas, para que ali o Espírito Santo possa habitar plenamente e agir com poder. Não se trata apenas de mudar ações externas, mas de preparar o coração e o ambiente para que a vida espiritual floresça em plenitude. Prepare-se para descobrir 6 atitudes comuns, praticadas em casa, que podem estar bloqueando sua vida espiritual, sem que você perceba. Este vídeo é um convite para você renovar sua fé, abrir caminho para as bênçãos e restaurar a comunhão com Deus em cada cantinho do seu lar e do seu coração. O primeiro bloqueio invisível que muitas vezes construímos dentro de nossas casas é o cultivo da ansiedade e da preocupação constante. Billy Graham ensinava que a ansiedade é um inimigo silencioso que rouba a paz de Deus que excede todo o entendimento. Muitas vezes, nos deixamos dominar pelos e se, pelas dúvidas sobre o futuro e pelas incertezas do dia a dia, mesmo estando em oração e buscando a Deus. Esse estado de inquietação não apenas prejudica nosso bem-estar emocional, mas também cria uma barreira que impede a manifestação plena do Espírito Santo em nossa vida. A casa, que deveria ser um refúgio de paz, transforma-se em um ambiente onde o medo e a inquietude minam a confiança em Deus. A ansiedade gera um ciclo vicioso que afasta a mente da concentração na palavra e da entrega total ao Senhor. Billy Graham ressaltava que a verdadeira fé nos permite lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, confiando que Ele cuida de cada detalhe. Quando a preocupação se instala, a fé fica debilitada, e o espírito se torna vulnerável ao desânimo e à dúvida. Essa é uma batalha espiritual que precisa ser enfrentada com oração fervorosa, entrega e disciplina para manter o foco nas promessas divinas. Além disso, a ansiedade interfere diretamente em nosso relacionamento com Deus, pois impede a escuta atenta e o discernimento da sua voz. Billy Graham sempre ensinava que Deus fala aos seus filhos através do silêncio e da paz interior, e que somente aqueles que conseguem silenciar a mente conseguem perceber sua direção clara. A ansiedade, portanto, é um bloqueio que fecha as portas para o mover de Deus em nossas decisões e passos. Dentro de casa, onde passamos a maior parte do nosso tempo, essa preocupação constante pode se tornar um peso invisível que sobrecarrega não apenas a nós, mas toda a família. Billy Graham lembrava que a paz de Deus deve reinar em nossos lares, e que a oração coletiva e a confiança mútua são ferramentas poderosas para combater a ansiedade. A criação de um ambiente onde a fé prevalece é fundamental para o desbloqueio espiritual e a restauração da comunhão com Deus. Por fim, vencer a ansiedade exige um compromisso diário de entregar nossos temores a Deus, cultivando a paz através da oração e da meditação na palavra. Billy Graham nos encoraja a lembrar que a paz verdadeira não vem do controle humano, mas da entrega total ao Senhor. Esse é o primeiro passo para desbloquear sua vida espiritual e transformar seu lar em um lugar onde Deus possa agir livremente. O segundo bloqueio que pode estar travando sua vida espiritual dentro de casa é a falta de perdão
e a permanência em ressentimentos antigos. Billy Graham sempre enfatizou que o perdão é essencial para a liberdade espiritual e emocional, e que guardar mágoas é como prender-se em uma prisão invisível que nos impede de avançar na fé. Muitas vezes, no ambiente familiar, pequenas feridas e conflitos não resolvidos criam barreiras que bloqueiam a circulação do amor de Deus, impedindo que o Espírito Santo transforme e renove verdadeiramente o coração. O ressentimento cria um terreno fértil para o amargor, que corrói a alma e bloqueia a comunhão íntima com Deus. Billy Graham ensinava que o perdão não é um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente de liberar o outro e a si mesmo, reconhecendo que fomos perdoados imensamente pelo Senhor. A falta de perdão cria um muro entre nós e Deus, pois Ele não pode habitar plenamente onde o rancor persiste. Além disso, o perdão é o caminho para a cura interior e para a restauração das relações, especialmente dentro de casa, onde convivemos diariamente com aqueles que nos feriram. Billy Graham sempre ressaltava que a igreja é chamada a ser um lugar de reconciliação, e que a família é o primeiro campo onde essa reconciliação deve florescer. A filha escolhida aprende a vencer o orgulho e o desejo de justiça própria, abraçando a graça que liberta e restaura. Permitir que o ressentimento permaneça bloqueia não apenas o avanço espiritual pessoal, mas também a atmosfera do lar, impedindo que ele se torne um lugar de paz e comunhão. Billy Graham ensinava que a casa deve ser um santuário de amor, onde a presença de Deus se manifesta através do perdão mútuo e da humildade. Sem essa limpeza interior, o Espírito Santo não pode operar plenamente. Por fim, desbloquear sua vida espiritual exige a coragem de perdoar e o compromisso de buscar a reconciliação, libertando-se das correntes do passado. Billy Graham nos lembra que o perdão é um ato de obediência e amor que abre as portas para a bênção divina. Quando o perdão reina em casa, a vida espiritual é desbloqueada, permitindo que o mover de Deus seja sentido de forma intensa e transformadora. O terceiro bloqueio que muitas vezes não percebemos em casa é a falta de disciplina espiritual, o abandono dos hábitos que fortalecem nossa fé e nos mantém conectados com Deus. Billy Graham sempre ensinou que a vida cristã exige constância na oração, no estudo da palavra e na comunhão com outros irmãos. Quando essas práticas são negligenciadas no ambiente familiar, a vida espiritual enfraquece, abrindo espaço para dúvidas, distrações e até para o desânimo. A filha escolhida entende que a disciplina não é um fardo, mas um caminho para experimentar a presença viva de Deus todos os dias. A falta dessa disciplina pode criar um ciclo perigoso, onde a rotina se torna vazia e o coração se distancia do que realmente importa. Billy Graham ressaltava que a oração fervorosa e o mergulho na Bíblia são fontes inesgotáveis de força, sabedoria e paz. A ausência dessas práticas diminui nossa sensibilidade ao Espírito Santo e limita nossa capacidade de ouvir a voz de Deus no dia a dia. Por isso, a disciplina espiritual é uma chave fundamental para destravar sua vida interior e fazer do seu lar um verdadeiro santuário. Além disso, manter a disciplina espiritual em casa é essencial para transmitir fé e valores aos que convivem conosco. Billy Graham enfatizava que a família é a primeira igreja, o lugar onde o testemunho de vida cristã deve ser vivido de forma prática e constante. A filha escolhida reconhece que sua dedicação à oração e ao estudo não só fortalece sua própria caminhada, mas também inspira e sustenta todos ao seu redor, criando um ambiente onde a graça de Deus pode fluir livremente. Quando a disciplina é retomada, o Espírito Santo começa a agir com mais intensidade, renovando a mente e o coração, iluminando decisões e trazendo paz mesmo em meio às dificuldades. Billy Graham ensinava que a perseverança na vida espiritual é o caminho para a maturidade e para o cumprimento do propósito divino. A filha escolhida se compromete a cultivar essa disciplina, sabendo que é através dela que sua fé se torna inabalável. Por fim, a disciplina espiritual é um convite para que você retome os hábitos que edificam sua alma e fortaleçam sua comunhão com Deus. Billy Graham nos lembra que a fidelidade diária, mesmo nas pequenas coisas, é o que transforma vidas e desbloqueia o mover sobrenatural do Senhor em seu lar e em sua vida. O quarto bloqueio que muitas vezes prejudica a vida espiritual em casa é a presença constante de críticas, reclamações e murmurações, que contaminam o ambiente e sufocam o espírito. Billy Graham sempre ressaltou que a palavra tem poder, e que o que falamos, tanto sobre nós mesmos quanto sobre os outros, pode construir ou destruir. Um lar onde as queixas e as críticas são frequentes cria um ambiente pesado,
onde a paz de Deus dificilmente pode habitar plenamente. A filha escolhida sabe que é preciso cultivar palavras de fé, encorajamento e gratidão para abrir espaço para a ação divina. A murmuração é uma armadilha do inimigo para desacreditar as promessas de Deus e enfraquecer a esperança no coração. Billy Graham ensinava que, ao invés de reclamar das dificuldades, devemos apresentar nossos pedidos a Deus com confiança, sabendo que Ele é fiel para nos ouvir e agir. Quando a crítica e o desânimo predominam, fechamos as portas para as bênçãos e limitamos a manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Além disso, cultivar um ambiente de palavras positivas e edificantes promove a unidade e o amor dentro de casa. Billy Graham enfatizava que a igreja, que também é nossa família espiritual, deve ser um lugar de edificação mútua, onde o amor fala mais alto do que a crítica. A filha escolhida se esforça para manter a harmonia, a paciência e o respeito nas palavras, entendendo que isso fortalece os laços e cria um espaço sagrado para Deus agir. Quando abandonamos a murmuração e adotamos a gratidão, a fé cresce e o espírito se fortalece, abrindo caminho para milagres e transformações. Billy Graham ensinava que a gratidão é uma chave para a alegria e para a manifestação do poder de Deus. A filha escolhida vive essa realidade, escolhendo focar nas bênçãos, mesmo em meio às provas. Por fim, a mudança na maneira como falamos em casa é um convite para você criar um ambiente onde o Espírito Santo possa se mover livremente. Billy Graham nos lembra que palavras de fé e amor são sementes que germinam em bênçãos, desbloqueando sua vida espiritual e trazendo paz e renovação para o seu lar. Outro bloqueio que frequentemente passa despercebido dentro de casa é a falta de momentos dedicados à gratidão e ao louvor a Deus. Billy Graham ensinava que agradecer em todas as circunstâncias é uma das formas mais poderosas de manter o coração alinhado com o Espírito Santo e de abrir espaço para que ele opere milagres em nossas vidas. Quando a rotina diária é tomada apenas por afazeres, preocupações e até reclamações, esquecemos de reconhecer as bênçãos presentes, e isso cria uma barreira invisível que bloqueia o fluxo espiritual. A filha escolhida sabe que cultivar um coração grato transforma a atmosfera do lar e fortalece a fé de toda a família. A gratidão é, para Billy Graham, uma linguagem que alcança o céu e atrai a atenção amorosa de Deus, fortalecendo nossa confiança e alimentando a esperança. Quando expressamos gratidão, mesmo pelas pequenas vitórias e pela provisão diária, declaramos nossa fé na fidelidade de Deus, e isso ativa sua presença de forma poderosa. Por outro lado, a ausência desse hábito permite que o desânimo e a falta de confiança cresçam, enfraquecendo o espírito e afastando a paz. Além disso, o louvor em família é uma forma prática de reconhecer quem Deus é e de celebrar suas obras, criando um ambiente onde a alegria espiritual se torna constante. Billy Graham sempre exaltou o poder do louvor para quebrar cadeias, renovar forças e unir corações. A filha escolhida faz do louvor um momento sagrado, onde o Espírito Santo é convidado a habitar e agir, trazendo cura, restauração e renovação. Quando os momentos de gratidão e louvor se tornam rotina em casa, a atmosfera se transforma completamente, e a fé cresce. Billy Graham ensinava que a adoração é o caminho pelo qual recebemos a força necessária para enfrentar as batalhas da vida e para viver em vitória. A filha escolhida compreende que essa prática diária é essencial para manter a vida espiritual vibrante e desbloqueada. Por fim, cultivar a gratidão e o louvor em seu lar é um convite para que você permita que Deus governe seu coração e sua casa, trazendo paz, alegria e bênçãos abundantes. Billy Graham nos lembra que um coração grato é um canal aberto para o mover de Deus, capaz de transformar qualquer situação e desbloquear sua vida espiritual. O sexto bloqueio comum que impacta a vida espiritual, dentro de casa, é a negligência da comunhão com outros irmãos em Cristo. Billy Graham enfatizava que a fé cristã não é uma jornada solitária, mas uma caminhada em comunidade, onde o apoio, a edificação e a oração conjunta fortalecem a alma e mantêm a chama espiritual acesa. Quando isolamos nossa fé, mesmo que estejamos em casa, perdemos a vitalidade que vem do corpo de Cristo e limitamos nosso crescimento espiritual. A filha escolhida entende que buscar e manter relacionamentos espirituais saudáveis é fundamental para uma vida plena em Deus. A comunhão promove um ambiente de encorajamento e correção amorosa, onde somos desafiados a crescer e a permanecer firmes nas promessas divinas. Billy Graham ensinava que a igreja é o corpo de Cristo,
e cada membro tem um papel insubstituível no fortalecimento do todo. A ausência dessa conexão deixa o cristão vulnerável a dúvidas, tentações e desânimo, tornando difícil sustentar uma fé viva e ativa. Além disso, a comunhão estimula a oração intercessória e o suporte mútuo, elementos que Billy Graham considerava essenciais para a vitória espiritual. Orar juntos fortalece a confiança em Deus e cria uma rede de proteção espiritual, onde os fiéis se apoiam nos momentos de crise e celebram juntos as vitórias. A filha escolhida reconhece essa importância e busca cultivar esses laços dentro e fora do ambiente doméstico. Quando a comunhão é negligenciada, a vida espiritual perde seu dinamismo, tornando-se estagnada e vulnerável. Billy Graham alertava que a comunhão constante com outros cristãos é o que mantém o fogo da fé aceso, mesmo diante das adversidades. A filha escolhida valoriza essa conexão como uma fonte inesgotável de força, esperança e crescimento. Por fim, cultivar a comunhão espiritual é um convite para que você viva uma fé em comunidade, reconhecendo que somos mais fortes juntos e que Deus usa o corpo para nos sustentar e guiar. Billy Graham nos lembra que a filha escolhida caminha com outros irmãos, compartilhando a jornada e experimentando a plenitude da vida em Cristo. Outro bloqueio poderoso que pode estar impedindo o avanço da sua vida espiritual, dentro de casa, é a falta de perdão, especialmente o acúmulo de ressentimentos e mágoas que se acumulam silenciosamente entre os membros da família. Billy Graham sempre ensinou que o perdão é fundamental para a libertação espiritual, pois quando guardamos rancor e mágoa, estamos carregando pesos que nos impedem de caminhar livres na presença de Deus. A filha escolhida reconhece que o perdão não é apenas uma decisão emocional, mas um ato de obediência e amor, que abre portas para a restauração, cura e a plena manifestação do Espírito Santo. Sem o perdão, o ambiente do lar se torna um campo minado espiritual, onde o amor verdadeiro é sufocado e a comunhão é bloqueada. Essa falta de perdão, mesmo que sutil, cria divisões e distanciamentos que comprometem a paz e a harmonia necessárias para que Deus habite em nossos lares com poder. Billy Graham enfatizava que a Igreja, como corpo de Cristo, deve refletir o perdão e a reconciliação que Jesus nos ofereceu, e que a família é o primeiro campo de exercício dessa graça. Quando perdoamos, não apenas liberamos o outro, mas também nos libertamos da prisão da amargura, permitindo que a paz de Deus reine em nossos corações e em nossos relacionamentos. Além disso, o perdão é uma demonstração de maturidade espiritual, pois exige humildade, coragem e fé. Billy Graham ensinava que ninguém está isento de erros, e que a graça que recebemos deve ser refletida na maneira como tratamos os outros. A filha escolhida sabe que perdoar é um ato de fé que reconhece a misericórdia de Deus em sua própria vida, e que essa prática diária fortalece a comunhão e prepara o ambiente para o mover divino. Quando o perdão é exercido sinceramente, o lar se torna um santuário de amor e restauração, onde o Espírito Santo pode operar milagres, curar feridas profundas e renovar relacionamentos. Billy Graham afirmava que a verdadeira paz só é alcançada quando o perdão é praticado com sinceridade e amor. A filha escolhida experimenta essa paz e se torna um exemplo vivo de transformação, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. Por fim, desbloquear sua vida espiritual exige coragem para perdoar, mesmo quando isso parece difícil ou injusto. Billy Graham nos lembra que o perdão é um dos maiores atos de amor que podemos praticar, e que ao liberar perdão, abrimos caminho para a bênção e para a manifestação da graça divina em nosso lar e em nossa vida. Um bloqueio silencioso, mas extremamente prejudicial à vida espiritual dentro de casa, é a negligência do tempo dedicado à oração e à busca pessoal por Deus. Billy Graham sempre enfatizou que a oração é a respiração da alma, o canal pelo qual nos conectamos com o Pai, recebemos direção, consolo e força para enfrentar os desafios. Quando permitimos que a correria do dia a dia e as distrações nos afastem desse momento vital, nossa fé enfraquece e nossa sensibilidade ao Espírito Santo diminui. A filha escolhida compreende que sem esse tempo sagrado, o ambiente espiritual do lar se torna árido, impedindo o crescimento e a manifestação do poder divino. A falta de oração regular dentro de casa pode levar ao aumento da ansiedade, da confusão e da falta de unidade, pois é na oração que encontramos paz e alinhamento com a vontade de Deus. Billy Graham ensinava que a oração em família fortalece os laços, edifica o caráter e cria uma atmosfera onde a graça de Deus pode fluir livremente. A filha escolhida busca cultivar esses momentos de intimidade espiritual,
sabendo que eles são fundamentais para destravar a vida espiritual e transformar o lar em um lugar de bênçãos. Além disso, a oração constante é um meio de intercessão que sustenta não apenas a própria vida, mas também a dos familiares e amigos. Billy Graham ressaltava que a oração intercessória é poderosa e eficaz, e que Deus responde aos clamores daqueles que se colocam em favor dos outros. A filha escolhida compreende que sua dedicação à oração é uma arma espiritual que derruba fortaleza e abre caminho para a vitória em todas as áreas da vida. Quando a oração é negligenciada, a vulnerabilidade aumenta, abrindo portas para a influência do medo, da dúvida e do desânimo. Billy Graham ensinava que, mesmo quando não vemos respostas imediatas, a perseverança na oração traz renovo e sustento para a alma. A filha escolhida entende que a fidelidade nesse momento íntimo com Deus é essencial para manter a chama da fé acesa e para experimentar a paz que só Ele pode dar. Por fim, cultivar o hábito da oração e da busca constante pela presença de Deus em casa é um convite para que você abra as portas do seu coração e do seu lar para o agir poderoso do Espírito Santo. Billy Graham nos lembra que a oração é a chave que destranca as portas do céu e que, ao priorizar esse tempo, você desbloqueia uma vida espiritual abundante e transformadora. Um bloqueio sutil, mas de impacto profundo, que muitas vezes impede o crescimento da vida espiritual dentro do lar é a negligência do perdão a si mesmo. Billy Graham ensinava que o perdão não é apenas um ato dirigido aos outros, mas também a libertação interior que cada um precisa para caminhar em paz com Deus. Quando carregamos culpa, arrependimentos mal resolvidos ou julgamentos severos contra nós mesmos, construímos barreiras internas que bloqueiam a graça e a liberdade que Cristo oferece. A filha escolhida entende que o amor de Deus é maior que suas falhas e que aceitar esse perdão divino é essencial para destravar seu potencial espiritual e viver plenamente a vida que Deus preparou. A falta desse perdão pessoal cria um ambiente interno de conflito e vergonha, que afasta a paz de Deus e gera insegurança emocional. Billy Graham enfatizava que Deus não deseja que vivamos sob o peso da condenação, mas que nos alegremos na libertação que Cristo conquistou. Quando a filha escolhida aprende a perdoar a si mesma, ela abre as portas para a renovação, para a coragem de avançar e para a manifestação do poder transformador do Espírito Santo em sua vida, em seu lar. Além disso, essa libertação interior tem efeitos diretos nas relações familiares e na atmosfera do lar, pois uma pessoa liberta de culpa torna-se fonte de amor, compreensão e paz para os outros. Billy Graham ressaltava que a graça recebida deve ser vivida e compartilhada, e que a filha escolhida é aquela que reflete essa graça em suas atitudes e palavras. Esse perdão a si mesma é um passo crucial para criar um ambiente espiritual saudável, onde Deus pode agir livremente. Quando permanecemos presos à culpa, nos tornamos vulneráveis ao desânimo e à estagnação espiritual, impedindo que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Billy Graham ensinava que a verdadeira liberdade está em aceitar o perdão de Deus e viver na nova identidade que Ele nos concede. A filha escolhida escolhe abraçar essa nova vida, vivendo com esperança e confiança no amor eterno do Pai. Por fim, desbloquear sua vida espiritual passa também por reconhecer o perdão que Deus oferece a você mesma, permitindo que Ele cure suas feridas e transforme sua história. Billy Graham nos lembra que a graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades, e que aceitar essa graça é a chave para uma vida abundante e vitoriosa em Cristo. Outro bloqueio invisível que muitas vezes compromete o ambiente espiritual dentro de casa é a falta de limites saudáveis e a ausência de um ambiente que estimule a disciplina emocional e espiritual. Billy Graham sempre ensinava que o lar deve ser um lugar onde os valores cristãos são vividos em equilíbrio, onde o respeito, a paciência e a disciplina promovem crescimento e maturidade espiritual. Quando não estabelecemos esses limites, abrimos espaço para desordem, para atitudes que afastam a paz e enfraquecem a fé. A filha escolhida compreende que criar um ambiente estruturado, pautado pelo amor e pela disciplina, é fundamental para o desbloqueio espiritual e para o fortalecimento da comunhão familiar. A ausência desses limites pode gerar confusão, insegurança e até rebeldia espiritual, dificultando o desenvolvimento da fé e da intimidade com Deus. Billy Graham ressaltava que a disciplina, longe de ser repressiva, é um ato de amor que prepara o coração para viver conforme os propósitos divinos. A filha escolhida sabe que estabelecer limites é um ato de sabedoria, que protege e nutre a vida espiritual, garantindo que o Espírito Santo tenha espaço para agir e transformar.
Além disso, um ambiente que valoriza a disciplina e o respeito cria uma atmosfera de segurança emocional, onde cada membro da família se sente amado, valorizado e motivado a crescer. Billy Graham ensinava que a igreja, como família de Deus, deve ser um lugar onde a disciplina é guiada pelo amor e pela compaixão, e que essa dinâmica também deve existir no lar. A filha escolhida vive essa realidade, promovendo harmonia e equilíbrio em seu ambiente doméstico. Quando o lar é estruturado de forma saudável, a fé é fortalecida, e as batalhas espirituais se tornam menos árduas, pois há um suporte emocional e espiritual que sustenta o crescimento. Billy Graham enfatizava que a vida cristã é uma caminhada de perseverança, que precisa de suporte e orientação constante. A filha escolhida cultiva esse ambiente, entendendo que é parte essencial para desbloquear sua vida espiritual e a de sua família. Por fim, criar limites saudáveis e um ambiente de disciplina amorosa é um convite para que você transforme sua casa em um verdadeiro santuário, onde Deus possa agir com poder e liberdade. Billy Graham nos lembra que a ordem divina é sinônimo de paz e bênção, e que essa estrutura é vital para a vida espiritual florescer em plenitude. Um bloqueio que muitas vezes passa despercebido em nossos lares é a influência negativa das mídias e dos conteúdos que consumimos diariamente. Billy Graham sempre alertou que devemos ter cuidado com aquilo que permitimos entrar em nossos corações e mentes, pois tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e digno de louvor deve ser o nosso foco, conforme Paulo nos ensinou. Quando as televisões, celulares e redes sociais estão repletos de mensagens negativas, violentas ou que distorcem os valores cristãos, estamos permitindo que um véu se forme sobre nosso entendimento espiritual, bloqueando o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Essa influência constante pode trazer pensamentos ansiosos, dúvidas e até mesmo normalizar comportamentos contrários à palavra de Deus, minando o ambiente espiritual do lar. Billy Graham enfatizava a importância de uma mente renovada, e que para isso precisamos estar vigilantes ao que alimentamos nosso espírito. A filha escolhida entende que é preciso fazer escolhas conscientes sobre os conteúdos que consome, protegendo seu coração e seu lar de influências nocivas. Além disso, esse bloqueio afeta diretamente a atmosfera familiar, pois o que cada um absorve reflete-se nas palavras, atitudes e na comunhão entre os membros da casa. Billy Graham sempre falava sobre o poder do testemunho, e que a mudança começa em cada coração. A filha escolhida reconhece que a transformação do lar começa pela limpeza e pela guarda do que entra em suas vidas, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual. Controlar as influências externas também significa cultivar o silêncio e momentos de reflexão, onde a presença de Deus possa ser sentida sem interferências. Billy Graham ensinava que Deus fala no silêncio, e que precisamos desse espaço para ouvir sua voz e sermos renovados. A filha escolhida valoriza esses momentos, sabendo que eles são essenciais para desbloquear seu potencial espiritual e abrir espaço para as bênçãos divinas. Por fim, bloquear as influências negativas e escolher o que edifica é um passo fundamental para que a vida espiritual floresça e o lar se torne um verdadeiro santuário. Billy Graham nos lembra que o Senhor deseja habitar em corações puros e focados nele, e que essa escolha diária é o que prepara o caminho para o mover do Espírito Santo em nossa casa e vida. Outro bloqueio invisível que muitas vezes limita a vida espiritual em casa é o hábito de procrastinar a busca por Deus, deixando para depois aquilo que deveria ser prioridade agora. Billy Graham ensinava que não podemos adiar o arrependimento, a oração e a dedicação à palavra, pois o tempo é precioso e a vida é breve. Quando permitimos que as distrações do cotidiano e as preocupações adiantes nossa entrega espiritual, acabamos criando uma barreira que impede o avanço e a renovação que Deus quer operar em nós. A filha escolhida entende que a prontidão é um sinal de fé viva e que cada dia deve ser vivido como uma oportunidade única de crescer na graça. Essa procrastinação pode se manifestar em pequenos detalhes, como deixar de orar pela manhã, adiar o momento de leitura bíblica ou postergar o encontro com outros irmãos para a edificação. Billy Graham enfatizava que a fidelidade nas pequenas coisas é o que demonstra o verdadeiro compromisso com Deus. A filha escolhida sabe que o Senhor honra aqueles que o buscam de coração sincero e que a demora pode enfraquecer o espírito e abrir espaço para a estagnação. Além disso, essa atitude pode causar um sentimento de culpa e frustração, que alimenta a distância entre nós e Deus. Billy Graham ensinava que a graça está sempre disponível,
mas é preciso agir com prontidão e determinação. A filha escolhida compreende que o arrependimento e a busca pelo Senhor devem ser imediatos, sem deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, para que o Espírito Santo opere livremente. Quando deixamos de priorizar a busca espiritual, perdemos o tempo precioso em que Deus deseja nos moldar e nos preparar para suas bênçãos. Billy Graham ressaltava que a vida é uma corrida, e que precisamos correr com perseverança e foco para alcançar a coroa da justiça. A filha escolhida vive com essa urgência, sabendo que cada momento é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Por fim, vencer a procrastinação é um convite para que você transforme sua rotina e faça da busca por Deus a prioridade máxima. Billy Graham nos lembra que o tempo para o avivamento e a renovação é agora, e que a filha escolhida está pronta para abrir seu coração, avançar na fé e experimentar a plenitude da vida espiritual. Outro bloqueio poderoso que pode estar impedindo sua vida espiritual de fluir dentro de casa é o excesso de distrações e a falta de foco naquilo que realmente importa. Billy Graham sempre alertava para o perigo de nos deixarmos consumir pelas coisas passageiras deste mundo, como o entretenimento desenfreado, o uso excessivo da tecnologia e a busca incessante por prazer momentâneo. Esses hábitos, embora aparentemente inofensivos, criam uma cortina que dificulta o acesso à presença de Deus e enfraquece nossa sensibilidade espiritual. A filha escolhida entende que é preciso estabelecer limites claros para preservar o ambiente do lar como um espaço sagrado, onde a comunhão com Deus possa acontecer de forma genuína e profunda. As distrações constantes fragmentam a mente e o coração, impedindo a concentração na oração, na meditação da palavra e na adoração. Billy Graham ressaltava que a verdadeira comunhão com Deus exige silêncio, atenção e entrega total, e que a dispersão é um inimigo silencioso que rouba nossa paz e força espiritual. Para a filha escolhida, aprender a controlar essas influências é essencial para destravar sua vida espiritual e abrir espaço para o mover do Espírito Santo. Além disso, o excesso de distrações pode gerar uma superficialidade na fé, onde as práticas espirituais são feitas de forma mecânica ou esporádica, sem profundidade nem transformação real. Billy Graham ensinava que a fé é uma jornada de crescimento e intimidade, que exige dedicação e foco constante. A filha escolhida busca cultivar uma rotina espiritual que não seja interrompida por ruídos externos, mas que esteja ancorada na presença constante de Deus. Quando o ambiente do lar é cuidado para evitar essas distrações, a vida espiritual floresce e a atmosfera se torna propícia para o avivamento pessoal e familiar. Billy Graham enfatizava que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e dedicação, e que essa busca requer renúncia às coisas que nos afastam dele. A filha escolhida entende que essa renúncia é um ato de amor que abre portas para bênçãos e crescimento espiritual. Por fim, vencer o excesso de distrações é um chamado para que você faça escolhas conscientes, preservando o espaço espiritual em sua casa e em seu coração. Billy Graham nos lembra que a verdadeira liberdade e plenitude estão na comunhão com Deus, e que somente assim sua vida poderá ser verdadeiramente desbloqueada e transformada. O último bloqueio que vamos abordar é a falta de gratidão genuína dentro do ambiente doméstico, que pode ser um obstáculo silencioso para o crescimento espiritual. Billy Graham sempre ensinava que um coração grato é um coração aberto à graça e ao mover do Espírito Santo. Quando nos concentramos nas dificuldades, nas faltas ou nas frustrações do dia a dia, criamos uma atmosfera negativa que bloqueia a manifestação das bênçãos de Deus. A filha escolhida entende que cultivar a gratidão é fundamental para manter a fé viva, fortalecendo o espírito e transformando o lar em um lugar de alegria e paz. A gratidão verdadeira não é apenas um sentimento, mas uma atitude de reconhecimento pela fidelidade e pelo amor de Deus, independentemente das circunstâncias. Billy Graham enfatizava que agradecer em todas as situações é uma forma de declarar nossa confiança no Senhor e de abrir caminho para novas manifestações de sua bondade. Quando o lar é permeado por esse espírito de gratidão, a presença de Deus se torna palpável e as dificuldades são enfrentadas com esperança renovada. Além disso, a gratidão fortalece as relações familiares, promovendo um ambiente de amor, respeito e valorização mútua. Billy Graham ensinava que a igreja, que também é família espiritual, deve ser um espaço onde o amor e a gratidão florescem, criando unidade e harmonia. A filha escolhida faz do ato de agradecer uma prática diária, que inspira e edifica todos ao seu redor.
tornando o lar um reflexo do amor de Deus. Quando o foco se desloca da reclamação para a gratidão, a vida espiritual encontra um novo impulso, e as bênçãos começam a fluir de maneira abundante. Billy Graham ressaltava que a gratidão é uma chave para a alegria e para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. A filha escolhida sabe que agradecer é abrir portas para o mover sobrenatural e para a renovação constante. Por fim, cultivar a gratidão dentro do lar é um convite para que você transforme seu coração e sua casa em um lugar onde Deus possa agir com liberdade e poder. Billy Graham nos lembra que a gratidão é a expressão mais pura da fé e que ela desbloqueia uma vida espiritual cheia de paz, amor e prosperidade divina. Um bloqueio poderoso que pode estar travando a sua vida espiritual dentro de casa é a falta de momentos de silêncio e contemplação. Billy Graham sempre ensinou que o silêncio é um espaço sagrado onde Deus fala ao coração. E quando permitimos que o barulho do mundo e as distrações constantes dominem nosso ambiente, perdemos a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Em meio ao ruído das responsabilidades e preocupações, a filha escolhida compreende que reservar tempo para a quietude e para a meditação é essencial para desbloquear sua vida espiritual, criando espaço para a renovação e o fortalecimento interior. Quando a vida é dominada pela pressa e pelo excesso de estímulos, o espírito se cansa e a sensibilidade à direção divina diminui. Billy Graham destacava que é no silêncio que o crente encontra paz e discernimento, recebendo forças para enfrentar os desafios diários. A filha escolhida aprende a valorizar esses momentos, sabendo que eles são vitais para manter a comunhão viva e ativa com Deus, além de preparar o caminho para a manifestação do poder divino em seu lar. Além disso, o silêncio favorece a oração profunda, aquela que não se limita a palavras, mas envolve o coração em uma entrega total. Billy Graham enfatizava que a oração contemplativa aproxima o crente do mistério de Deus, permitindo que ele opere transformações internas profundas. A filha escolhida entende que cultivar esse tempo é investir no crescimento espiritual, abrindo-se para a ação do Espírito Santo de forma mais intensa e eficaz. Quando o silêncio é negligenciado, o espírito se torna vulnerável à ansiedade, ao desânimo e à confusão, criando barreiras invisíveis que bloqueiam o fluir da graça. Billy Graham ensinava que a mente e o coração precisam estar em paz para receberem a plenitude do mover de Deus. A filha escolhida busca manter seu ambiente doméstico como um lugar de tranquilidade espiritual, onde o Espírito Santo pode agir livremente. Por fim, cultivar momentos de silêncio e contemplação em casa é um convite para que você se conecte verdadeiramente com o Senhor, abrindo espaço para a renovação da fé e o desbloqueio espiritual. Billy Graham nos lembra que o silêncio é um presente divino, um canal pelo qual Deus revela seu amor e poder de forma profunda e transformadora. Outro bloqueio que pode estar limitando sua vida espiritual dentro de casa é o descompasso entre palavras e ações. Quando professamos fé, mas nossas atitudes e escolhas não refletem esse compromisso. Billy Graham sempre ensinou que a fé verdadeira se manifesta em obras, e que a coerência entre o que acreditamos e como vivemos é fundamental para uma vida espiritual saudável. A filha escolhida reconhece que o exemplo que damos dentro do lar é o maior testemunho para nossa família, e que a falta dessa integridade pode criar obstáculos invisíveis que impedem o mover de Deus em nossas vidas e relacionamentos. Quando as ações não correspondem às palavras, cria-se um ambiente de dúvida e insegurança, onde a confiança e a unidade são prejudicadas. Billy Graham ressaltava que a autenticidade é a base da fé viva, e que a hipocrisia é uma das maiores armadilhas espirituais. A filha escolhida sabe que para desbloquear sua vida espiritual, é preciso alinhar suas atitudes com os ensinamentos bíblicos, vivendo com sinceridade e compromisso em cada aspecto da vida doméstica. Além disso, a coerência entre fé e prática fortalece a comunhão familiar e cria um ambiente propício para o crescimento espiritual coletivo. Billy Graham enfatizava que a família é o primeiro espaço onde a fé deve ser vivida de forma concreta e impactante. A filha escolhida entende que seu testemunho diário é uma ferramenta poderosa para edificar e inspirar todos ao seu redor, abrindo portas para o agir de Deus. Quando há alinhamento entre crença e comportamento, o Espírito Santo encontra terreno fértil para operar milagres, transformar corações e renovar relacionamentos. Billy Graham ensinava que a fé genuína produz frutos visíveis e duradouros, e que essa integridade é a chave para a liberdade espiritual. A filha escolhida busca viver essa coerência,
sabendo que é parte essencial para o desbloqueio e o florescimento espiritual em seu lar. Por fim, viver a fé de forma coerente e autêntica é um convite para que você experimente a plenitude da graça de Deus, abrindo caminho para uma vida espiritual desbloqueada e cheia de bênçãos. Billy Graham nos lembra que o testemunho verdadeiro começa em casa, e que ser um exemplo de fé é a maior herança que podemos deixar para nossa família e para o reino de Deus. Outro bloqueio que muitas vezes passa despercebido dentro do lar é a falta de um ambiente de perdão e reconciliação constante, que Billy Graham sempre destacou como essencial para a saúde espiritual da família. A vida em comum inevitavelmente traz conflitos, mágoas e desentendimentos, e quando esses sentimentos negativos são guardados, acumulados e não resolvidos, criam um campo minado espiritual que bloqueia a manifestação do amor da paz de Deus. A filha escolhida compreende que o perdão não é opcional, mas um mandamento divino que desbloqueia as portas da graça e da comunhão plena. É no perdão que o lar se torna um verdadeiro santuário, onde o Espírito Santo pode operar milagres de restauração e transformação. Guardar rancor gera amargura, que corrói a alma e afasta a presença de Deus, tornando o ambiente pesado e carregado. Billy Graham ensinava que a amargura é um veneno silencioso que destrói a fé e destrói famílias. A filha escolhida entende que perdoar não significa esquecer ou justificar o erro, mas liberar o peso da mágoa para que o amor de Deus preencha os espaços vazios, trazendo cura e libertação para todos os envolvidos. Essa prática diária é um ato de fé e coragem que abre espaço para a manifestação do mover divino em cada canto do lar. Além disso, o perdão fortalece os vínculos familiares, promovendo uma cultura de amor, compreensão e paciência que reflete o caráter de Cristo. Billy Graham ressaltava que a família é o primeiro campo onde o amor de Deus deve ser revelado e vivido de forma prática. A filha escolhida vive essa realidade, cultivando a reconciliação e sendo uma agente de paz, que promove a unidade e edifica o corpo de Cristo em seu ambiente doméstico. Quando o perdão é praticado, o Espírito Santo traz renovação, esperança e alegria, dissolvendo as barreiras que impedem o crescimento espiritual. Billy Graham afirmava que a verdadeira paz só é possível quando os corações estão livres de mágoas, cheios do amor de Deus. A filha escolhida experimenta essa paz e torna-se um testemunho vivo da graça que transforma a vida e relacionamentos. Por fim, desbloquear sua vida espiritual exige a coragem de perdoar, mesmo quando o ressentimento parece justo ou inevitável. Billy Graham nos lembra que o perdão é a chave que abre as portas da bênção, libertação e renovação, e que viver em reconciliação é viver na plenitude da presença de Deus. Outro bloqueio invisível que pode estar sufocando sua vida espiritual dentro de casa é a falta de um ambiente de adoração e louvor constante. Billy Graham sempre ensinou que a adoração é o combustível da fé, o momento em que a alma se conecta profundamente com Deus, permitindo que seu poder e amor transformem cada área da nossa vida. Quando o lar não reserva momentos para exaltar a Deus, para agradecer e reconhecer sua soberania, criamos um vazio espiritual que impede o mover do Espírito Santo. A filha escolhida entende que adorar juntos como família não é apenas um ritual, mas um ato de comunhão que desbloqueia a vida espiritual e cria uma atmosfera de vitória, paz e alegria. A adoração promove a renovação do espírito, fortalece a esperança e revigora a fé, mesmo diante das dificuldades. Billy Graham enfatizava que o louvor é uma arma poderosa contra as trevas, capaz de dissipar o medo, a ansiedade e a dúvida. A filha escolhida reconhece que quando a adoração se torna rotina no lar, as batalhas espirituais perdem força e o coração se enche da certeza da presença de Deus. Além disso, a adoração conjunta fortalece os laços familiares, criando uma unidade espiritual que sustenta e edifica cada membro. Billy Graham ensinava que a igreja, que é a família de Deus, deve viver em comunhão através do louvor e da adoração, refletindo o amor e a glória do Pai. A filha escolhida promove esses momentos sagrados em casa, tornando-os prioridade e fonte de transformação para todos. Quando o ambiente doméstico é permeado pela adoração, a paz de Deus torna-se constante, e o Espírito Santo age de forma poderosa para trazer cura, libertação e renovação. Billy Graham ressaltava que o louvor é o caminho para a manifestação do poder divino, e que a filha escolhida deve viver essa experiência diariamente, abrindo espaço para as bênçãos e milagres. Por fim,
Cultivar um ambiente de adoração em casa é um convite para que você viva com o coração voltado para Deus, permitindo que sua glória preencha seu lar e transforme sua vida. Billy Graham nos lembra que a adoração é a expressão máxima da fé e que ela desbloqueia uma vida espiritual plena, vibrante e abundante. Um bloqueio silencioso, porém extremamente eficaz em limitar sua vida espiritual dentro do lar, é a falta de gratidão genuína diante das pequenas e grandes bênçãos que Deus derrama diariamente. Billy Graham sempre ensinou que a gratidão é a linguagem da alma que abre portas para o mover do Espírito Santo, e que quando esquecemos de agradecer, mesmo nas adversidades, criamos um ambiente árido onde a fé e a alegria enfraquecem. A filha escolhida reconhece que cultivar um coração grato, mesmo nas pequenas coisas do cotidiano, é essencial para desbloquear a vida espiritual, pois é nessa atitude que expressamos confiança e reconhecimento do amor e da fidelidade de Deus em todas as áreas da vida. Quando a gratidão é negligenciada, a tendência natural é focar nas dificuldades, nos erros e nas faltas, o que gera um ciclo de reclamações e insatisfação que bloqueia o fluxo de bênçãos divinas. Billy Graham enfatizava que a gratidão nos conecta à fonte inesgotável da paz e da alegria, e que ela é capaz de transformar ambientes, restaurar relacionamentos e renovar a esperança. A filha escolhida escolhe romper com a mentalidade de escassez e cultivar um espírito de ação de graças que transborda em seu lar. Além disso, a prática constante da gratidão fortalece a fé, pois nos lembra que Deus é fiel mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Billy Graham ensinava que a fé é alimentada por olhos que enxergam além das crises, e por corações que reconhecem as mãos de Deus em cada detalhe. A filha escolhida entende que a gratidão é o combustível que mantém sua fé vibrante e seu espírito resiliente diante dos desafios. A gratidão também promove a unidade e o amor na família, criando uma atmosfera de paz e harmonia que facilita a manifestação do Espírito Santo. Billy Graham ressaltava que o louvor e a gratidão em conjunto têm um poder transformador, fortalecendo os laços e edificando o corpo de Cristo. A filha escolhida faz da gratidão uma prática diária que toca todos ao seu redor e abre caminho para o mover sobrenatural de Deus. Por fim, cultivar a gratidão é um convite para que você transforme sua casa em um santuário onde Deus é orado e onde sua presença se manifesta com poder. Billy Graham nos lembra que um coração grato é uma casa preparada para as bênçãos, e que essa é uma das chaves para desbloquear sua vida espiritual e experimentar uma fé plena e vibrante. Finalmente, o último bloqueio que pode estar impedindo sua vida espiritual de avançar em casa é a ausência de compromisso com a renovação diária da fé e da entrega a Deus. Billy Graham sempre ensinou que a vida cristã é uma caminhada constante, que exige esforço diário, renovação da mente e do coração, e um compromisso firme de seguir a Jesus em todas as circunstâncias. Quando deixamos que a rotina, as distrações ou o cansaço nos afastem dessa entrega diária, criamos uma barreira invisível que bloqueia o agir de Deus em nossa vida e lar. A filha escolhida compreende que a fé não é um evento isolado, mas um estilo de vida que precisa ser renovado a cada amanhecer. Essa falta de compromisso gera estagnação espiritual, onde o crescimento é interrompido e a chama da fé começa a se apagar. Billy Graham enfatizava que a perseverança é a marca daqueles que realmente pertencem ao reino, e que a renovação diária é o segredo para manter a vida espiritual viva e ativa. A filha escolhida sabe que para desbloquear sua vida espiritual precisa cultivar uma rotina de oração, estudo da palavra e obediência, mesmo quando não sente vontade ou enfrenta dificuldades. Além disso, o compromisso diário fortalece a resistência às tentações, às dúvidas e aos ataques do inimigo, que são constantes ao longo da jornada cristã. Billy Graham ensinava que a batalha espiritual é real e diária, e que somente aqueles que permanecem firmes e vigilantes recebem a vitória. A filha escolhida vive essa realidade, fortalecendo seu espírito com a disciplina da fé e a confiança na fidelidade de Deus. Essa renovação constante também cria um ambiente de esperança e alegria no lar, pois a fé renovada é fonte de paz e segurança para toda a família. Billy Graham ressaltava que a verdadeira felicidade está em viver em comunhão com Deus, renovando-se a cada dia no seu amor e graça. A filha escolhida entende que esse compromisso é a chave para desbloquear uma vida espiritual abundante e um lar cheio da presença do Senhor. Por fim, viver com compromisso diário é um convite para que você escolha hoje renovar sua fé, entregar seu coração e viver em total dependência de Deus.
Billy Graham nos lembra que a filha escolhida é aquela que não desiste, que se levanta todos os dias para buscar o Senhor com intensidade, e que assim experimenta uma vida espiritual desbloqueada, cheia de poder, paz e propósito eterno. Chegamos ao fim dessa reflexão profunda sobre as 6 coisas que, muitas vezes sem perceber, bloqueiam nossa vida espiritual dentro do lar. Cada bloqueio que analisamos é um convite para despertarmos, para abrirmos o coração e o ambiente onde vivemos para que Deus possa agir com liberdade e poder. Billy Graham nos ensinou que a verdadeira transformação começa no íntimo, nas pequenas escolhas do dia a dia, e que a libertação desses obstáculos é o primeiro passo para uma comunhão plena com o Senhor. Agora, reflita: quais desses bloqueios ainda estão presentes em sua casa, em seu coração? Você está pronta para permitir que Deus restaure e desbloqueie sua vida espiritual? O caminho para essa transformação passa pela entrega sincera, pelo perdão, pela oração constante e pela renovação diária da fé. Billy Graham sempre destacou que o Espírito Santo é quem nos capacita e nos guia, mas cabe a nós abrir as portas para ele entrar. Cada atitude que nos afasta de Deus deve ser confrontada e superada com coragem e determinação. A filha escolhida é aquela que reconhece suas limitações, mas não se acomoda. Ela busca crescer, vencer e viver uma fé vibrante que transforma seu lar em um santuário de paz e bênçãos. Esse processo é uma jornada de amor e graça, onde cada pequena vitória espiritual é motivo de celebração e estímulo para continuar avançando. Billy Graham nos lembra que a caminhada cristã não é perfeita, mas é marcada pela perseverança e pelo desejo constante de ser melhor para Deus. A filha escolhida sabe que, mesmo nos momentos de dificuldade, a presença de Deus é real e poderosa, trazendo conforto, direção e esperança para o futuro. Se este vídeo tocou seu coração e despertou em você o desejo de mudança e renovação, convido você a continuar nessa jornada conosco. Inscreva-se no canal para receber conteúdos que edificam e fortalecem sua caminhada espiritual. Curta o vídeo para mostrar que essa mensagem fez diferença em sua vida, e compartilhe nos comentários qual bloqueio mais impactou você e como pretende superá-lo. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam dessa libertação. Por fim, reflita nas palavras inspiradoras de Billy Graham. Deus quer libertar você de tudo o que te prende e te trazer para uma vida abundante em sua presença. Que essa verdade ecoe em seu coração, e que você escolha hoje abrir as portas do seu lar e da sua alma para o agir transformador do Senhor. O desbloqueio espiritual está ao seu alcance. Permita que Deus faça uma obra poderosa em sua vida.